Segunda Reis 4, do 1 ao 7. Segunda Reis 4, do 1 ao 7, fala sobre a história de Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que dia hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai e vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Bom, o que a gente vê nesse texto que fala? Que uma mulher procurou Eliseu para um milagre. E qual que era? Perdão. A mulher procurou Eliseu porque ela tinha um problema. E qual que era o problema que ela tinha? Era que seu marido havia morrido, tinha falecido. E ele deixou muitas dívidas para ela. Então, ele morreu e deixou infinitas dívidas para ela. E ela foi procurar o profeta por causa que ela tinha que fazer, de alguma forma, pagar as dívidas dela. E ela foi até o profeta porque ela precisava de um milagre. E, naquele tempo, se tu não tinha, dinheiro para pagar as suas dívidas, o que vinha? Vinha um credor, na casa dela aconteceu isso. Veio um credor e bateu na porta da casa dela e falou que ela precisava pagar as dívidas delas. Porém, ela não tinha esse dinheiro para pagar as dívidas. O que ela fez? Ele falou que então levaria os 2 filhos dela como forma de pagamento. E naquela época era normal acontecer isso. Se tu não tivesse dinheiro, tu teria que dar, de alguma forma, um jeito, e ou levariam os seus filhos, ou tu pagaria a dívida. Então, ela precisava de alguma solução. Então, ela foi atrás de Eliseu, foi dar um jeito em conseguir esse dinheiro para pagar a dívida dela. Porém, na vida a gente descobre o que a gente é. Se a gente é as pessoas que a gente causa o problema, ou se a gente a gente resolve o problema, mesmo a gente não sendo o culpador do problema. E Eliseu chegou ali no versículo... No 2 ali, Eliseu lhe perguntou: o que dia hei de fazer? Daí ela falou bem assim. Ele perguntou, o que tens em casa? Daí ela respondeu que ela não tinha nada em casa, apenas um pouco de azeite. E então, ela disse que não tinha nada. Porém, ela tinha uma casa onde morar, ela tinha 2 filhos e ela tinha um pouco de azeite. Ela tinha amigos, tinha vizinhos, mas... Como Eliseu perguntou, ela respondeu que não tinha nada. E ele disse, para ir dar um jeito na solução e ir atrás dos vizinhos e procurar pedir vasilhas vazias. Porém, ele fala no texto ali que não seriam poucas, teria que ser muitas vasilhas. Então, o que ela fez? Foi
na casa de cada vizinho que ela tinha, pegar as vasilhas. E daí, assim que ela terminou de fazer isso, ela chamou, né, o Eliseu, o profeta, e falou: ó, terminei, peguei todas as vasilhas, enchi cada uma. Então, com um pouco que ela tinha. Então, ele falou bem assim: vai e vende o azeite e paga todas as suas dívidas. E tu e os teus filhos vivei o resto de suas vidas. E o que aconteceu no final dessa história? Ela conseguiu a solução da vida dela, o que ela tinha que fazer. Ela tinha que pagar suas dívidas. E o que ela fez? Ela correu atrás e conseguiu, de alguma forma, pagar todas as dívidas. Ela pagou todas as dívidas, o milagre o Eliseu fez na vida dela e aconteceu a história e pronto. E aí a gente vê o relacionamento dela foi algo por necessidade, foi algo que ela correu atrás do profeta apenas para pagar sua dívida. Ela simplesmente, a partir daquele momento, ela acabou o relacionamento com ele. Não correu mais atrás de ter um relacionamento com um profeta. E é a mesma coisa, né, penso eu, né, de a gente vir para a igreja. A gente vir para a igreja por necessidade de apenas querer resolver o nosso problema, receber o nosso milagre, e depois que a gente recebe o nosso milagre, a gente acaba deixando da igreja, acaba deixando de ter uma intimidade com Deus, de ter um relacionamento com Ele. Só que nessa história, né, não aconteceu isso, mas o que pode acontecer também em nossas vidas, de simplesmente a gente conseguir resolver o problema, receber a nossa bênção, receber o nosso milagre e simplesmente largar de Deus. Só que daí pode acontecer de novo de vir um problema em nossas vidas, a gente só vir para a igreja apenas para receber o milagre e cair fora, largar Deus novamente. Eu vejo no meu pensamento, né, a Priscila, que um relacionamento pautado em só receber não é duradouro. De só, eu quero ter um relacionamento com o Rony por interesse, porque ele tinha carro, moto, tinha uma vida boa. Não, um relacionamento assim... um relacionamento assim, eu vejo que não é duradouro, no meu pensar, né? Falo eu, Priscila. E na segunda história que eu vou falar é de 2 Reis 4:8. É de uma mulher com uma história bem diferente da primeira, que diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se chamava uma mulher rica, a qual o constrangeu ao comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a, ele se pôs diante de profeta. Vou ler até aqui, senão vai abranger coisa que depois eu quero falar. Então, o que eu quero falar? A primeira história fala de uma mulher que só apenas queria receber. E essa segunda mulher é uma história de que ela quer ofertar. Então, eu penso assim, né? Não tem problema a gente buscar a Deus em um período que a gente está com problema. Mas que a gente não venha fazer do nosso relacionamento com Deus apenas uma forma de, sempre quando a gente tiver um problema, a gente vir para Ele, vir conversar com Ele, ter uma intimidade com Ele, apenas para resolver os nossos problemas. Mas que Ele seja firme, que a gente possa ter um relacionamento profundo com Ele.
E a história dessa segunda mulher, a mulher sunamita, é assim, ela chegou a chamar o Eliseu para casa dela, né? Para tomar um café. Porém, ele deve ter achado estranho, pensou, né? A gente já viaja, né? Que ele deve ter achado estranho, né? De ela chamar lá, né? Daí, de certo, ele pensou, não, deve ter algum problema na área financeira, no casamento, ou talvez até pensou, né? Talvez tenha um demônio, alguma coisa que ela quer que eu ajude, né? A tirar. Mas aí, o que eu quero falar com isso, né? É que muitas pessoas usam Deus apenas para pedir para Deus algo. E depois que recebe o milagre, como eu tenho falado, eles somem. Eles simplesmente querem receber um milagre, porém eles não querem ter um relacionamento profundo com Deus. E no texto seguinte fala que toda vez, né, que ele passava por lá, ele parava para tomar um cafezinho, né? Parava para ir lá tomar um cafezinho, conversar com ela. Mas daí eu penso assim, o que ela viu nele para ela querer ter esse relacionamento com ele? Para querer tratar ele de uma forma tão boa assim? E ela viu nele um homem de Deus. Ela viu que ela queria ter um relacionamento com ele. Mas por que ela queria ter um relacionamento com ele? Porque ela viu nele Deus. E a partir daí, ele se torna hóspede dela, né? Fala ali que ela conversa com o marido dela, vê se pode fazer uma obra de pedreiro, que coloca cama mesmo, a cadeira. E quando ele vir a casa deles, ele teria um cantinho para ele. E daí, fala assim, porque ela queria muito, né, que ele estivesse perto dela, né? Em 2 Reis 4:10 fala assim: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vir a nossa casa, retirar-se para ali. Então, né? Depois ali fala assim, no 13. Este dissera ao seu moço, disse-lhes, eis que tu nos tem tratado como muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Então, o que ele quis, né, fazer? Ele estava achando estranho, ela está fazendo tantas coisas por mim. O que eu posso retribuir na vida dela? O que eu posso fazer? E ela, né, ela diz para Geazi, isso, que não precisa de nada. Ao contrário da primeira, né, que a primeira foi atrás dele para querer um milagre. Essa já fala que não, que ela não precisa de nada, de nada. Só que ele ficou pensando, não, no momento dele, no quarto, né, pensou, mas tem alguma coisa que ela queira? Daí ela conversou com Geazi, eles conversaram e notaram conversando que ela não tinha um filho. Então, no 2 Reis 4, do 12 ao 19, diz assim: então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, disse-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei e ao comandante do exército? E ela falou, né, eu habito no meio do povo. Então o profeta disse, que se há de fazer por ela? E ela falou que, ora, ele falou, né, Geazi falou, ora, ela não tem filho e o seu marido é muito velho. Então, disse Eliseu, chama, e chamando-a, ele a se pôs à porta. E disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse, né,
não, senhor, meu senhor, homem de Deus, não minta para mim. Ela não acreditou nele, que ele ia dar um filho. E concebeu que a mulher deu um filho no tempo determinado. Quando ela fez 1 ano, ela teve o filho. Então, depois de muito tempo, ali para o versículo 19, ali fala na Bíblia, que o filho fala pro pai, né? Que ele estava com muita dor de cabeça forte. E o que ela fez, né? Ela correu para casa do profeta e falou para arranjar um jumento que ela queria, porque queria levar o filho até o Filho de Deus. E ele disse, né? No versículo 4, do 23, perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem no sábado. Ela disse, não faz mal. Então, o marido, né, questionou ela, por que ia levar em um dia que nem, não era nenhuma festa nem nada. E ela, não, eu vou, não tem problema, e eu vou levar ele. E ela disse, né, no caminho, tudo, né, que fala ali no versículo 23, fala assim. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, nem de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. E ela, sempre onde andava, o pessoal achava estranho, né? Que ela estava com o filho dela e tal. E pessoas pararam e perguntavam para ela o que estava acontecendo. E ela sempre falava que estava tudo bem. Ah, não, está tudo bem. Está tudo bem, não aconteceu nada. Só que ela diz que o que eu penso, né? Que não adiantava ela falar para os outros um problema que estava acontecendo na vida dela, sendo que os outros não iam poder ajudar ela. O que iriam fazer com o filho dela? E ela foi direto na pessoa certa, em Deus, porque ela tinha um relacionamento com Deus. E em 2 Reis 8, do 1 ao 6, ali no verso 6, diz que ela... Diz ali no início, né, que eles tinham que sair logo da onde eles estavam, porque o Senhor chamou a fome. Ou seja, que eles iriam viver na terra 7 anos de fome. E daí, o que aconteceu é que ela saiu com os filhos, com tudo que ela tinha, e saiu com os filhos, e foi para a cidade onde era que tinham mandado ela. E ela perdeu tudo que ela tinha. E num outro versículo, no final ali, fala que ela volta para a cidade onde ela morava. E ela queria muito recuperar tudo que ela havia perdido. Imagina uma pessoa perder tudo, suas casas, seus bens, né? E daí, após ela voltar, ela foi falar com o rei e com Geazi. E nisso, né, que eles conversaram e tal, daí o rei perguntou, é essa mulher mesmo que te tratou daquela forma, que que preparou um quarto para ti e teve um momento, teve um relacionamento com você e tal? Daí ela falou que sim, que foi ela, que ela contou toda a história do que havia acontecido na vida dela. E ele falou, então... ela vai e fala com eles e ela pede para reivindicar tudo que ela havia perdido, desde a casa, da plantação, tudo que tinha acontecido na vida dela. E no versículo do 8 ao 6 fala assim, faze restituir-se tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então, o que quer dizer? Que devolveram tudo que ela havia perdido, desde aluguel, de plantação, tudo ela havia recuperado. E é isso que a gente deve pensar. O que eu quero passar com isso? Uma pergunta para ficar na mente de vocês e vocês pararem para pensar. Vocês querem viver com Deus apenas uma história, que foi a história ali a primeira história, ou vocês querem viver
Vocês querem viver primeiro um momento, né, com ele, que foi da primeira história, ou vocês querem viver uma história, o resto da história de vocês com Deus?